Será possível haver internet em um lugar assim? Fernanda adquiriu um tom de voz pesado de decepção enquanto olhava pela janela para os campos ondulantes salpicados de vacas pastando e fardos de feno espalhados. Sua mãe, Evelyn, olhou para cima do brilho de um smartphone e seguiu o olhar de Fernanda para fora. Claro, querida, eu verifiquei 2 vezes. Ela tranquilizou Fernanda, tentando animá-la. Há uma escola de primeira lá. Dê uma olhada mais atenta. E não é apenas aparência, os números de desempenho deles também são impressionantes. A educação de qualidade é garantida. Evelyn corrigiu Fernanda gentilmente com um sorriso. E não é uma vila, querida. Pode ser compacto, mas ainda é uma cidade. Anime-se, minha pequena ouriço, ela incentivou Fernanda oferecendo um sorriso caloroso. Prometo que você vai gostar desse lugar. Uma criança compassiva de coração, Fernanda conseguiu sorrir de volta para a mãe, compreendendo suas preocupações com a situação inesperada em que se encontravam. Ela sabia que sua mãe estava igualmente ansiosa pelas mudanças abruptas que estavam enfrentando. No entanto, deixar para trás seus queridos amigos e a vibrante cidade para viver em uma pequena cidade distante era difícil para Fernanda. Para sua surpresa, a imagem real da cidade diferia de suas sombrias expectativas. Acabou sendo uma surpresa agradável. Laguna, embora pequena, estava equipada com todas as comodidades essenciais para uma vida aconchegante. A futura residência delas era encantadora. Era uma casinha pequena e pitoresca, perfeita para as duas. Fernanda imediatamente escolheu o seu canto. Seu ânimo se elevou um pouco. Ela estava acostumada a dividir um quarto com sua mãe, muitas vezes dormindo na mesma cama. Agora, ter seu próprio espaço pessoal parecia ser um pequeno, mas significativo upgrade. Evelyn sentia um senso de contentamento por sua filha. Ela estava determinada a proporcionar a Fernanda tudo o que lhe foi negado em sua própria infância. Afinal, Evelyn cresceu em um ambiente de escassez. Ela era órfã, criada em um lar para crianças que refletia de perto a dura realidade mostrada em filmes. Refeições escassas, cuidadores severos e colegas confrontadores faziam o cenário de sua infância como uma menina pequena e excepcionalmente magra. Evelyn muitas vezes era ignorada por pais em potencial que vinham procurar uma criança para adotar. Ela não era do tipo que colocava um sorriso doce ou demonstrava afeto para estranhos que a consideravam como se estivessem escolhendo um filhote de uma ninhada. Como resultado, ela viu, um por um, seus contemporâneos e outras crianças, tanto mais novas quanto mais velhas, deixarem o abrigo com suas novas famílias enquanto ela ficava para trás. Evelyn nunca conheceu seus pais biológicos nem sabia como era viver em um lar familiar. No entanto, ela nutria uma forte crença de que a maternidade deveria ser repleta de compreensão calorosa, bondade e generosidade, um ideal incorporado por uma pessoa no orfanato, a senhora Isabela. Esta senhora era a zeladora do lar infantil. Seu profundo amor pelas crianças e sua compaixão por suas situações eram evidentes em suas ações. Ela assumiu esse trabalho apesar das dificuldades, pois isso lhe permitia interagir com as crianças que ela tanto amava. Evelyn, uma criança reservada e melancólica que frequentemente carregava a marca da rejeição em seu rosto, chamou a atenção da senhora Isabela. Ela decidiu mostrar um carinho especial por Evelyn. Gentilmente, ela envolvia Evelyn em conversas, mesmo que isso significasse responder às próprias perguntas, dada a tendência inicial de Evelyn de responder com silêncio e olhares desviados. Um dia, um incidente pequeno, mas significativo, tocou o coração da senhora Isabela. Não foi uma mudança radical na comunicação com Evelyn, mas algo ainda mais comovente. Depois de limpar o chão do corredor, a senhora Isabela foi buscar o aspirador de pó, apenas para encontrá-lo fora de seu lugar usual. Intrigada, ela deu os primeiros passos, pensando que talvez tivesse deixado na sala, só para encontrar Evelyn desenrolando o cabo do aparelho, pronta para conectá-lo. A senhora Isabela observou das sombras do corredor enquanto Evelyn ligava o aspirador e começava a limpar o carpete no escritório. O coração da senhora Isabela se encheu de ternura, seus lábios se curvaram em um sorriso satisfeito.
Aquele ato de ajuda voluntária de Evelyn já era uma recompensa por si só. Pouco tempo depois, Evelyn encontrou sua voz perto da senhora Isabela. Ela se tornou a sombra da zeladora, ajudando-a com as tarefas enquanto inundava a senhora com perguntas, e a senhora Isabela sempre tinha respostas pacientes. Um dia, Evelyn fez uma pergunta à senhora Isabela. Você tem uma família própria? A senhora Isabela pausou na pergunta, olhou para baixo e olhou para Evelyn, seu rosto se abrindo em um sorriso caloroso. Ela levou um momento antes de responder. Sim, minha querida. E todas essas crianças, você é a minha maravilhosa e doce família. Suas bochechas coraram, um sorriso encantado se espalhando pelo seu rosto. As palavras calorosas de Evelyn viram na senhora Isabela um modelo a ser seguido e, no fundo, ela desejava que a senhora Isabela a adotasse oficialmente como sua mãe, de forma mais do que apenas espiritual. No entanto, ela nunca teve a coragem de expressar esse desejo, apesar do sincero desejo da senhora Isabela de adotá-la, um obstáculo legal tornava isso impossível. Como não cidadã, ela não era qualificada para adotar, e seu status de imigração não mostrava sinais de mudar em breve. Anos se passaram, Evelyn floresceu nas mesmas circunstâncias desafiadoras. Influenciada pela bondade e força inabalável da senhora Isabela, ela se tornou uma mulher bonita, compassiva e inteligente, com a ardente aspiração de se tornar médica. Após se formar no ensino médio, Evelyn conquistou uma vaga em uma prestigiosa universidade. Ela se destacou em seus estudos, se formando com honras e méritos acadêmicos. Ela poderia facilmente conseguir um lugar em um centro médico de alto nível. No entanto, o destino tinha outros planos. Ao final de sua faculdade, Evelyn conheceu Gabriel. Ela se apaixonou profundamente por ele, um amor que resultou em uma gravidez inesperada, deixando-a sobrecarregada e assustada. Evelyn passou inúmeras noites chorando. Ela não conseguia suportar a ideia de interromper a gravidez, mas também se sentia despreparada para lidar com as responsabilidades da maternidade. No meio de sua angústia, Gabriel a confortou e, em meio às lágrimas e confusão, propôs casamento. Meu amor, eu te asseguro que vamos superar isso, prometeu Gabriel, abraçando-a com ternura e apoio. No entanto, sua promessa foi abruptamente quebrada quando ele faleceu em um acidente devastador 6 meses depois. Em uma noite, Evelyn procurou por Gabriel, preocupada com uma súbita onda de grave doença. Ela estava sentindo náuseas com dores agudas, que atormentavam seu estômago. Gabriel prometeu ir imediatamente, mas Evelyn decidiu chamar um médico caso sua condição piorasse. Felizmente, sua saúde melhorou, mas Gabriel nunca chegou. Ele estava correndo para encontrá-la quando sofreu um acidente fatal. Os planos de casamento deles foram cruelmente destruídos após o funeral de Gabriel. Sua irmã afastada, acreditava que era injusto que sua herança fosse para uma mulher que ela mal conhecia, especialmente enquanto Evelyn estava apertada na casa dos pais e, secretamente, sendo despejada do apartamento de Gabriel. Mesmo os pais de Gabriel, que inicialmente haviam acolhido o relacionamento deles, viraram as costas para Evelyn e seu filho por nascer em um acesso de luto. A sogra de Evelyn atacou. Você não significava nada para Gabriel, e quem sabe de quem é o filho que você carrega? Talvez nem seja dele. Você provavelmente estava tramando para tomar suas propriedades. Sua voz estava aguda. A morte dele é culpa sua. Ele estava apressado porque estava indo para você. Você é a razão de ele ter ido embora. Essas palavras perfuraram o coração de Evelyn, enquanto ela chorava a perda de seu amado. Ela carregava a culpa pela tragédia, mesmo sendo inocente. O tremendo estresse provocou um parto prematuro, e Evelyn deu à luz uma menina. Apesar de seu nascimento prematuro, a criança seguiu em frente. Evelyn encontrou emprego como enfermeira no hospital local, equilibrando suas responsabilidades de criar Fernanda com seu trabalho exigente. Ela ganhava apenas o suficiente para sobreviver. A natureza carinhosa e acolhedora de Evelyn cativou a todos, especialmente o Dr. João Lima, um médico mais velho. Eles formaram um vínculo semelhante a uma relação pai e filha.
O meticuloso trabalho de Evelyn e sua postura compassiva em relação aos pacientes e colegas chamaram a atenção do Dr. Lima, que a apreciava não apenas como uma profissional excepcional, mas também como uma assistente confiável e uma conversadora agradável. A esposa de João, Eduarda, visitava frequentemente o hospital e também se afeiçoou à jovem, bonita e dedicada enfermeira. Eles estavam cientes dos desafios de Evelyn e ofereceram ajuda, mas ela sempre recusava, se sentindo envergonhada de aceitar ajuda. Ela nunca quis impor seus problemas aos outros e preferia manter sua vida o mais privada possível. Ela me lembra de você quando era jovem, especialmente o seu comprometimento com o trabalho, compartilhou a senhora Lima uma vez com seu marido. Em uma noite, enquanto Evelyn voltava para casa, ela encontrou Eduarda de forma inesperada no corredor do hospital. Oh, olá, querida. Como vai? Na verdade, eu estava indo te ver, cumprimentou Eduarda. Boa noite, senhora Lima. É bom vê-la. Como posso ajudá-la? Respondeu Evelyn com um sorriso radiante. Não é urgente, querida. Eu estava esperando me convidar para ir à sua casa tomar um chá. Eu tenho insistido com João para marcar um encontro com sua filhinha. Eu trouxe algumas coisas divertidas para ela. Tenho uma neta da mesma idade. Pensei que seria bom para elas brincarem. Evelyn hesitou, pega de surpresa pela proposta inesperada e temendo que sua pausa fosse mal interpretada. Ela admitiu hesitante que se sentia um tanto desconfortável em convidar Eduarda para sua casa. Afinal, ela morava em um modesto apartamento alugado em uma área menos desejável da cidade, e suas condições de vida estavam longe de serem ideais. Oh, querida, está tudo bem. Você não precisa se sentir envergonhada. Eu entendo completamente. João e eu já estivemos em sua situação antes, disse Eduarda, pausando antes de entregar uma caixa cheia de livros e um chocolate. Isso é para Fernanda. Dê um abraço de vovó Eduarda para ela. Ok. Isso é extremamente gentil da sua parte, senhora Lima. Com certeza farei isso. Muito obrigada. Evelyn respondeu grata. Naquela noite, Eduarda foi para casa e iniciou uma conversa específica com seu marido, João. Ele ficou surpreso ao descobrir que sua esposa estava contemplando a mesma ideia que ele tinha em mente. No dia seguinte, no trabalho, João procurou Evelyn em um momento tranquilo. Escute, querida, começou ele, sentando-se na cadeira do paciente com um sorriso. Eu tenho uma oferta intrigante que pode te interessar. Senhor João, só para deixar claro, eu estava pensando em não pegar mais turnos extras rapidamente, esclareceu Evelyn. Quero dizer, você já está sendo muito generoso comigo. João riu e balançou a cabeça. Ele já havia oferecido a Evelyn turnos extras para que ela ganhasse mais e a presenteava com generosos bônus pelo trabalho árduo. Não, Evelyn, não se trata de turnos extras de jeito nenhum. Eduarda e eu discutimos sua situação e gostaríamos de ajudá-la de outra forma. Evelyn levantou a sobrancelha surpresa, seu olhar fixo no médico com interesse aguçado. Senhor Lima, você já fez tanto por mim. Impossível compreender completamente como poderei retribuir isso. Você não precisa se preocupar com retribuição, respondeu João. Apenas aceite nossa ajuda, sem amarras. Agora, sobre a proposta. Eduarda e eu possuímos uma casa aconchegante na pequena cidade chamada Laguna. Ela tem ficado vazia há algum tempo. Visitamos ocasionalmente para mantê-la e fazer reparos necessários. Nunca consideramos vendê-la, pois essa casa guarda inúmeras memórias da minha infância, explicou João. O que você está sugerindo? Perguntou Evelyn, estreitando os olhos de curiosidade. Bom, acontece que o diretor de uma clínica particular em Laguna é um bom amigo meu. Você consideraria, se eu a recomendasse, trabalhar lá procurando por profissionais dedicados como você, habilidosos e confiáveis em sua área? Eles pagam muito bem lá, devo acrescentar. E você e sua filha podem viver em nossa casa. Vocês teriam moradia sem pagar aluguel e ficariam tranquilas sabendo que a casa está sendo cuidada.
Por favor, pense nisso. Entendo suas dificuldades atuais, sugeriu antes de sair. Evelyn desviou o olhar, imaginando as condições sombrias do apartamento que compartilhava com a filha. Ter sua própria casa e conseguir o emprego dos sonhos parecia algo saído de um conto de fadas. Uma semana depois, Evelyn e sua filha Fernanda arrumaram as malas e se prepararam para se mudar para a Laguna. Assim que terminaram de arrumar, um carro chegou para levá-las até sua nova casa, cortesia do assistente do Sr. Lima, chamado Tiago. Tiago se revelou uma pessoa encantadora e, durante a longa viagem até Laguna, ele envolveu Evelyn e Fernanda em conversas cativantes. Ele tornou a viagem longa parecer breve com suas histórias envolventes e piadas engraçadas, levando a risadas calorosas dos passageiros. Ao chegarem em Laguna, Tiago ajudou com a bagagem e fez um tour pela casa como se a conhecesse bem. Depois de compartilharem um café e uma conversa amigável, ele se despediu, assegurando-lhes que poderiam contar com ele se precisassem de algo. E assim, uma nova vida começou para elas. No começo, tudo correu esplendidamente. Evelyn estava encantada com o ambiente. O céu parecia mais azul, o sol mais radiante e o ar carregava um doce aroma que a fazia respirar fundo sempre que saía de casa. Seu trabalho também estava indo bem. A equipe amigável e as preocupações médicas típicas a mantinham ocupada. No entanto, logo enfrentaram novos desafios, e dessa vez de um lugar inesperado, a escola de Fernanda. O primeiro dia de Fernanda em sua nova escola estava repleto de nervosismo e ansiedade quando sua mãe habilmente ajeitou seu cabelo em um coque francês. Fernanda mexia inquieta em sua cadeira baixa, mal conseguindo conter sua ansiedade. Quando chegaram ao imponente prédio da escola, ela sentia suas bochechas corarem e suas mãos ficarem úmidas, obrigando-a a constantemente limpá-las na saia. Fernanda acabou de completar 12 anos e aprendeu a ser independente desde cedo. Ela fazia a lição de casa sozinha, não precisando da atenção constante da mãe, e arrumava suas coisas por conta própria. No geral, Fernanda era uma garota atenciosa e agradável que nunca causava problemas para sua mãe. Ela era sincera e não tinha segredos com a mãe, uma dinâmica que funcionou até que ela entrou no 7º ano. Fernanda estava tão ansiosa com seu primeiro dia na nova escola que assistiu a vários filmes sobre novatos. Infelizmente, o começo sempre era difícil nesses filmes, mas o final muitas vezes terminava com a nova garota encontrando o amor com um atleta popular ou passando por uma transformação e fazendo amigos. Fernanda não queria passar por essas tribulações iniciais, mas, infelizmente, a vida imitou a arte em seu caso. Ela era uma garota deslumbrante, com graça delicada, olhos azuis cativantes e pele como porcelana, o que a destacava como uma princesa. As meninas locais a viam como uma concorrência e instantaneamente se sentiam ameaçadas. Mas não era apenas a inveja das meninas que desencadeava a inveja. Fernanda logo percebeu que as crianças podiam ser cruéis. Ela havia pensado ingenuamente que os valentões só atacavam crianças com fraquezas aparentes, mas Fernanda enfrentou a falta de bondade por ser uma forasteira que vinha da cidade e era academicamente avançada. No primeiro dia de aula de literatura, o professor perguntou sobre o conteúdo do currículo coberto em sua escola anterior. Fernanda ficou de pé e corou sob o olhar dos colegas. Ela começou a explicar que o currículo anterior era consideravelmente avançado em comparação com o atual. Involuntariamente, ela cometeu um erro ao expressar essa observação, o que não agradou os alunos locais. Nesse momento, uma garota que sentava atrás de Fernanda e já sentia inveja da nova garota, murmurou entre dentes: "Então você está insinuando que somos burros e atrasados?" Ela revirou os olhos com desdém. "Parece que não estamos à altura dos seus altos padrões." "Que sorte a nossa!" O professor respondeu com um sorriso, inadvertidamente alimentando as tensões existentes. "Fomos abençoados com uma garota tão brilhante e atraente. Todos vocês devem olhar para ela como exemplo." "Crianças, especialmente você", disse ele, lançando um olhar na direção do garoto na última fila. O rosto de Bruno se nublou imediatamente, lançando um olhar de ressentimento para a loira à frente da novata. A partir daquele momento, Bruno passou a não gostar de Fernanda.
Infelizmente, Bruno era o líder não oficial da turma, um encrenqueiro desconhecido, o que significava que sua opinião tinha uma influência significativa. Sob o sinal de Bruno, a turma caiu em cima de Fernanda como uma matilha de cães treinados. Eles puxavam constantemente sua trança, expressavam queixas infundadas e eram geralmente cruéis. Estrela da cidade, Bruno zombou, apontando para Fernanda e tentando cuspir em seus sapatos, mas errando por pouco. Você acha que pode simplesmente vir aqui e agir superior? Nosso currículo escolar é muito lento para imbecis como nós, e uma sabichona como você está muito à frente, não é? Talvez você devesse entrar para uma turma especial para cabeças de vento como você. Somos todos normais, disse ele. Eu não disse isso, protestou Fernanda, mas seu apelo caiu em ouvidos surdos. O ataque verbal se transformou em algo físico, com empurrões e até a destruição dos cadernos de Fernanda. Com medo de preocupar sua mãe, Fernanda disse a ela que os tinha perdido. Enquanto se acostumava com o novo trabalho, Evelyn não percebeu a tristeza escondida nos olhos de sua filha, e Fernanda, por sua vez, fez o possível para esconder sua angústia depois de suportar 2 meses de bullying implacável. Fernanda começou a fingir doenças, dor de garganta, embora Evelyn, que era enfermeira, não encontrasse nenhum sinal de inflamação. Uma febre matinal, dores de estômago. Evelyn ficou indecisa, incapaz de entender o deterioramento da saúde de sua filha e o surgimento de doenças misteriosas. A verdade foi revelada acidentalmente em uma manhã quando foram visitados por Tiago, o assistente do Sr. João Lima, que costumava verificar como estavam no começo. Tiago visitava principalmente para obter informações sobre criar uma filha, já que ele mesmo era pai solteiro após o divórcio. Com o tempo, ele começou a trazer itens difíceis de encontrar na pequena cidade. Eventualmente, tanto Evelyn quanto Fernanda passaram a esperar ansiosamente suas visitas. Elas muitas vezes o convidavam para ir até lá. Certa manhã, enquanto Evelyn estava prestes a sair para o trabalho, ela deu a Fernanda um termômetro, instruindo-a a medir sua temperatura enquanto ela saía do quarto. Ela inadvertidamente deixou a porta entreaberta. Tiago, pretendendo perguntar sobre a saúde de Fernanda, se aproximou do quarto para bater, mas parou ao vê-la através da porta entreaberta, tentando aquecer o termômetro com uma xícara de chá quente. Olá, Fernanda, ele disse gentilmente ao entrar no quarto. Peço desculpas por não bater, a porta estava aberta. Pega de surpresa, a mão de Fernanda tremeu, fazendo com que a xícara de chá se inclinasse e derramasse o líquido quente na cama. Tiago e Evelyn, que havia corrido de volta ao quarto ao ouvir o barulho, imediatamente correram para ajudar Fernanda, preocupados que ela pudesse ter se queimado. Felizmente, ela não se machucou. Eles se sentaram ao lado dela e Tiago, trocando um olhar significativo com Evelyn, perguntou suavemente a Fernanda algo. Por que você fez isso? Não tenha medo. Prometemos que você não terá problemas. Inicialmente, Fernanda permaneceu em silêncio, com os lábios pressionados com força, mas à medida que as lágrimas brotavam em seus olhos, ela abraçou o pescoço de sua mãe e, em meio a soluços angustiantes, compartilhou sua aprovação. Eu não posso mais ir à escola. Ninguém lá gosta de mim. Todos me intimidam durante a aula de ginástica. Eles me empurraram com tanta força que me machuquei. Eles escondem minhas coisas, jogam-nas no lixo, dizem que como sou da cidade, posso sempre comprar coisas novas. Eles rasgam meus cadernos, colam meus livros, não importa o que eu faça, eles apenas riem de mim. Eu nem posso participar das discussões em sala de aula. Isso só os deixa ainda mais irritados. Depois de ouvir as dores de Fernanda com revelação, Evelyn permitiu que ela ficasse em casa. Ela ligou para a clínica para informá-los que não iria trabalhar e partiu rapidamente para a escola. Embora Tiago tenha oferecido acompanhá-la, ela recusou a oferta, optando por lidar com a situação sozinha. O diretor da escola não estava presente naquele dia, então, em vez disso, Evelyn foi recebida por uma orientadora da escola. Após ouvir as preocupações de Evelyn, a conselheira de meia-idade, pausando ocasionalmente para comer suas bolachas, assumiu a responsabilidade de explicar as complexidades da adolescência.
Sua filha está entrando em uma fase desafiadora, começou ela. Ela está experimentando novos interesses, tentando fazer amigos, encontrar seu lugar, talvez até se envolver em dinâmicas românticas iniciais. Acredito que ela possa estar percebendo o comportamento de seus colegas em relação a ela de forma um pouco intensa demais, concluiu casualmente. Certamente falarei com os alunos, continuou ela. Mas Fernanda precisa encontrar o próprio caminho na trama social da escola. Isso faz parte do crescimento, você concorda? Evelyn permaneceu firme. Quero que ela tenha uma infância feliz. Ela não deveria ter que suportar as cruéis brincadeiras de seus colegas apenas porque se destaca em seus estudos. A vida em Laguna começou a apresentar seus próprios desafios para Evelyn também, como uma jovem mulher solteira e atraente. Ela não mostrava muito interesse na cena social local ou nos homens que habitavam. No entanto, as mulheres da cidade rapidamente começaram a vê-la como uma ameaça e, em uma cidade pequena onde todos conheciam a todos, até os incidentes menores eram rapidamente transformados em fofocas. Com Evelyn, a mulher da cidade, se mudando para o interior, os rumores corriam soltos. Quem sabe como são as mulheres da cidade? A vizinha da porta ao lado de Evelyn comentou um dia, enquanto colocava um pedaço de doce na boca. Ela provavelmente está aqui para encontrar um pai para a filha. Deu à luz uma filha de sabe-se lá quem, e agora fica por aí de salto alto, sorrindo para todo mundo. Não surpreendentemente, essas conversas ociosas e fofocas chegaram aos ouvidos das crianças, adicionando tormento à vida de Fernanda. Sua mãe é uma paqueradora, diziam eles. Dizem que ela usa saias curtas para trabalhar e só atende pacientes homens. Seus colegas começaram a zombar dela. Pequena e delicada, Fernanda, normalmente gentil em seu comportamento, não conseguiu mais conter sua fúria reprimida. Ela se viu em uma confusão pela primeira vez na vida. Os arruaceiros não apreciaram sua resistência, mas isso lhes deu o ímpeto para uma nova brincadeira, mais cruel, na aula seguinte. Uma aluna secretamente colocou chiclete no cabelo de Fernanda, mas, felizmente, Fernanda percebeu rapidamente e conseguiu remover a goma rosa pegajosa. No entanto, esse incidente deu origem a uma ideia cruel na mente de Bruno. Depois da escola, Bruno e sua gangue encurralaram Fernanda e começaram a derramar cola em seu cabelo. Quando Evelyn chegou em casa, foi recebida com uma visão terrível. Fernanda estava no banheiro, soluçando, seu belo cabelo comprido, que ela tentou limpar com shampoo, estava emaranhado e endurecido. O lado direito de sua cabeça estava coberto de cola, chegando quase até a raiz. Evelyn consolou sua filha angustiada e a levou a um salão de cabeleireiro. A cabeleireira, uma mulher simpática, entendeu imediatamente. Ela olhou nos olhos lacrimejantes de Fernanda e deu um sorriso reconfortante. Vamos te dar um corte de cabelo moderno que fará todos morrerem de inveja, ela prometeu. Fernanda apenas fungou e desviou o olhar de seu reflexo no espelho. Ela não queria incitar inveja, ciente de que isso poderia piorar as coisas. A estilista não decepcionou. Ela preservou o comprimento do cabelo de Fernanda de um lado e raspou outro lado até o couro cabeludo. No entanto, quando Fernanda viu seu reflexo, ela arregalou os olhos. O corte drástico foi uma surpresa. Mãe, eu pareço uma estrela do rock, Fernanda riu. Evelyn, segurando as lágrimas, assentiu aprovação. Absolutamente. Você está deslumbrante. Esse novo estilo combina muito bem com você, ela plantou um beijo na mão da filha. Seu cabelo vai crescer de novo. Naquela noite, depois de desejar boa noite a Fernanda, Evelyn se retirou para seu próprio quarto e finalmente cedeu às lágrimas. Ela ligou para a única pessoa em quem podia confiar, a única pessoa com quem se sentia à vontade para revelar sua vulnerabilidade. Tiago, por quê? Oh, por que as pessoas são tão cruéis conosco aqui? O que fizemos para merecer isso? Evelyn lamentou ao telefone. Sua voz embargada de emoção. Do outro lado, Tiago ofereceu preocupação e apoio.
Ele estava atualmente fora da cidade a trabalho, mas prometeu correr para o seu lado assim que retornasse. Ele aconselhou a não tomar decisões precipitadas antes que ele pudesse estar lá com ela. Ainda assim, no dia seguinte, Evelyn voltou à escola, determinada a se encontrar com o diretor, mesmo que tivesse que esperar em seu escritório por mais de 1 hora. Quando o homem finalmente chegou e ouviu suas queixas, ele respondeu com um encolher de ombros. Ele percebeu que sua filha precisa aprender habilidades sociais, não é? Ele argumentou. Você planeja guiá-la por toda a vida? Ela não vai se dar bem com cada professor na faculdade ou com cada chefe em seu futuro local de trabalho. Isso é algo que você deve reconhecer e aceitar. Mas isso não é apenas uma questão de antipatia. Eles estão atormentando-a. Eles jogaram cola em seu cabelo bem aqui na sua escola. A raiva de Evelyn aumentou. O diretor se contorceu na cadeira, visivelmente desconfortável. Lamento ouvir isso, mas as crianças podem brincar bruscamente. Eles podem não ter entendido as consequências, ele se esquivou. Ele realmente acreditava que essa resposta era apropriada, dada a sua posição como diretor. A raiva de Evelyn ficou ainda mais intensa diante dessa resposta. Observando a reação dela, o diretor decidiu retaliar com uma estratégia ofensiva. Seu tom endureceu. Não exagere. Ele aconselhou, de forma displicente. Acho que os boatos sobre você são verdadeiros, desde que você veio da cidade grande. Você acha que todos devem se curvar para você? Deixe-me dizer que não temos paciência para pessoas dramáticas e razoáveis aqui. Evelyn ficou atordoada com suas palavras. Seus olhos se fixaram na mesa do diretor, pousando em um tubo de cola. Sem pensar 2 vezes, ela o pegou antes que ele pudesse reagir e esvaziou o conteúdo em sua cabeça. O que você está fazendo, mulher louca? Ele gritou, levantando-se da cadeira. Eu fui criada por professores como você. Além disso, parece que pessoas histéricas têm permissão para essas liberdades, não é? Como você está achando agora? É engraçado, não é? Ela jogou o tubo vazio na mesa dele e acrescentou: você só tem cola normal no seu cabelo. Um pouco de água ou álcool deve lavá-la. Minha filha não foi tão sortuda. Um impasse silencioso se seguiu. O ar pesado de tensão. A mãe e o diretor mantiveram os olhares firmes, nenhum deles cedendo. Foi então que o valentão da escola, o principal instigador da miséria de Fernanda, invadiu o escritório sem bater. Evelyn o reconheceu imediatamente. Ele era o mesmo garoto que ela havia pego fumando uma substância duvidosa no canto. O diretor de cabelo grudento saiu de seu transe, transformando-se de um refinado administrador escolar em um homem grosseiro e ofensivo, proferindo insultos e ameaças a Evelyn. Entendendo que tentar argumentar com tal indivíduo era inútil, Evelyn declarou ao sair do escritório: e não pense que isso é o fim disso. Seu discurso furioso ecoou atrás dela enquanto ela saía. O restante do dia de Evelyn foi mergulhado em tristeza. Parecia inevitável que ela teria que voltar para a cidade. Ela resolveu tirar sua filha desse ambiente. O que poderia vir de uma escola onde os professores, sem falar no diretor, exibiam tamanha falta de disciplina? Seus pensamentos sombrios foram interrompidos por uma batida na porta da clínica. Na entrada, estava um carro familiar de cor escura e uma figura alta segurando um buquê de flores. Ela correu animadamente em direção a Tiago, sentindo uma onda de alegria ao vê-lo. Sua relação claramente havia evoluído de amizade para algo mais profundo. No caminho para casa, Evelyn relatou os eventos tumultuados de seu dia. Tiago achou particularmente divertida a cena que ela causou no escritório do diretor. Isso parece bastante hilário, ele concedeu com um riso, mas parece que eu acabei de encerrar de forma conclusiva nossa vida tranquila em Laguna. Sem mencionar que coloquei em risco a educação de Fernanda aqui, mas também não consigo suportar a ideia de deixá-la naquele lugar. Ei, vamos com calma, tudo vai ficar bem, confie em mim nisso, e lembre-se, temos o fim de semana pela frente, respondeu Tiago, com um sorriso maroto no rosto.
Evelyn olhou para ele com curiosidade, mas ficou claro que ele não iria revelar seus planos enquanto seguiam viagem. Ela refletiu sobre o que Tiago poderia estar planejando e como ele pretendia apoiá-la. Sim, ele era um homem maravilhoso e atencioso, mas seu papel como assistente do Sr. Lima não era uma solução mágica para seus problemas. Ao chegarem em casa, Fernanda e uma visitante surpresa estavam ansiosamente esperando por eles. Uma garota pequena, de cabelos escuros, que se parecia com uma versão em miniatura de Tiago. Trouxe minha filha junto hoje. E, como você pode ver, tomei a liberdade de deixar minha pequena Carla na sua casa antes de pegá-la. Espero que esteja tudo bem com você, disse Tiago. Vendo o largo sorriso de Evelyn, ela continuou com mais firmeza. Por favor, conheça minha pequena encrenqueira, Carla. Fernanda e Carla se deram bem imediatamente. Elas passaram uma noite deliciosa, desfrutando de um jantar delicioso e conversando descontraidamente. Carla convidou eles para acompanhá-las até a cidade no dia seguinte, enfatizando que Fernanda precisava de um tempo para relaxar depois de seu recente tormento. Além disso, meus pais nos convidaram para jantar, mencionou Tiago casualmente a Evelyn. Ele riu e acrescentou: eles estão bastante ansiosos para conhecer a pessoa que me tem, em suas palavras, desfilando pela casa com o sorriso bobo de um tolo apaixonado. O próximo sábado estava reservado para uma série de atividades, e certamente não decepcionou. Após um dia emocionante repleto de compras, assistir a filmes, passeios tranquilos no parque e visitas a museus, o grupo finalmente chegou a uma grandiosa e pitoresca casa. Lá, de pé no portão, estava um casal que veio cumprimentá-los. Evelyn ficou surpresa. A princípio, ela pensou que Tiago também havia convidado seus pais, mas a recepção calorosa do casal a deixou completamente atordoada. Olá, Evelyn. Faz tempo, cumprimentou seu antigo chefe. Seu olhar se deslocou para a linda menina loira ao seu lado. E quem é essa charmosa jovem? Poderia ser a famosa Fernanda? Fernanda não hesitou e estendeu prontamente a mão para o homem de maneira afetuosa e educada. Querido, é maravilhoso vê-lo novamente. Eduarda abraçou Evelyn calorosamente e lançou um olhar reprovador a Tiago. Parece que meu filho finalmente decidiu trazer você para cá. Eu tive que persuadi-lo sem parar. Evelyn cortesmente retribuiu as saudações enquanto Fernanda se sentia à vontade na atmosfera acolhedora. Peço desculpas por não contar a você antes, confidenciou Tiago a Evelyn enquanto eles se sentavam no banco do jardim depois do jantar. Meu pai não queria que você se sentisse desconfortável, então ele me apresentou como seu assistente. Depois, nunca encontramos o momento certo para revelar a verdade. Uau, isso é uma surpresa, mas está tudo bem, respondeu Evelyn, sorrindo e encostando a cabeça no ombro dele. Tenho a sorte de conhecer seus pais. Eles são pessoas tão adoráveis, e você é incrivelmente sortudo por tê-los. Tiago retribuiu seu olhar, sentindo um aperto de ansiedade. Ele sabia muito bem que Evelyn não tinha seus próprios pais. Ele engoliu em seco e respondeu brevemente: sim, extremamente sortudo. Sabe de uma coisa, Tiago? Evelyn se animou de repente. Há uma pessoa que adoraria estar aqui hoje. E quem seria? Perguntou Tiago, surpreso com o entusiasmo dela. Ela ficou em silêncio por um momento, voluntariamente sem palavras. Você acha que poderia me levar a algum lugar agora mesmo? Evelyn perguntou. Sim, agora mesmo, confirmou Evelyn, discando um número em seu telefone. Sem mais delongas, o casal partiu em direção ao endereço de alguém muito especial para Evelyn. Após uma batida suave na porta, ela se abriu revelando uma surpresa para uma mulher idosa. Olá, senhora Isabela, saudou calorosamente, plantando um suave beijo na bochecha da mulher. Desculpe pelo horário tardio. Eu estava tão animada que não pude esperar até amanhã. Ela compartilhou um olhar compreensivo com seu companheiro e apresentou Tiago. Conheça minha mãe, Tiago. Com as palavras de Evelyn, o mundo silencioso e cinzento da senhora Isabela se desfez, dando lugar a uma realidade vibrante e colorida.
Ela ansiara por esse momento a vida toda e, sobrecarregada pela emoção, ela abraçou Evelyn em um longo e afetuoso abraço. Depois de um tempo, ela levantou os olhos para encontrar o olhar de Tiago e sorriu calorosamente. É um prazer conhecê-lo, jovem. Você é verdadeiramente sortudo. É a segunda pessoa que me diz isso hoje, obrigado, respondeu Tiago sinceramente. O restante da noite passou em um alegre turbilhão de recordações, lágrimas compartilhadas e risadas. Aquele momento tornou-se uma ocasião especial e inesquecível para todos. A vida de Evelyn e Fernanda mudou de uma maneira mágica e cheia de apoio, graças à presença amorosa de Tiago e à descoberta de uma figura materna muito perdida. Com esses novos laços e fortes laços de amizade, eles enfrentaram o futuro com esperança e confiança. Foi um fim de semana extraordinário na vida de Evelyn. Um fim de semana repleto de tanta felicidade que a segunda-feira iminente já não parecia tão assustadora. Se a nova semana começou não exatamente como Evelyn havia previsto de manhã, Fernanda foi para a escola carregando a ansiedade de possíveis ataques. Evelyn não pôde deixar de se preocupar com sua filha. No entanto, seus sombrios pensamentos foram interrompidos por uma batida repentina na porta. Na entrada, surgiu o rosto pálido de uma enfermeira. Doutora, há uma criança em estado crítico. Não está claro, parece ser algum tipo de envenenamento. Evelyn instantaneamente deixou de lado suas preocupações e agiu rapidamente. Sobre a mesa de exames, havia um menino em estado semiconsciente. Ao examiná-lo de perto, ela reconheceu o rosto pálido do garoto como sendo Bruno. Ao lado dele, uma mulher, presumivelmente sua mãe, estava em um estado de histeria. O forte cheiro persistente nas roupas do menino indicava que o envenenamento havia ocorrido devido a algo que ele havia fumado. Imperturbável, a doutora começou a administrar o tratamento ao menino. Meia hora depois, Bruno estava seguro em uma cama de hospital, dormindo profundamente. Sua vida não estava mais em perigo. Sua mãe, com lágrimas nos olhos e cheia de gratidão, agradeceu imensamente a Evelyn. Não há motivo para preocupação. Ele vai ficar bem, confortou Evelyn, e então acrescentou gentilmente, isso pode ser um pouco invasivo da minha parte, mas eu sugiro que você tenha uma conversa séria com ele sobre os riscos de substâncias desconhecidas e companhias não confiáveis. Quanto mais cedo, melhor. A mulher assentiu, olhando para Evelyn como se tivesse mais a dizer, mas Evelyn foi chamada para atender outro paciente antes que ela pudesse retomar a conversa. Bruno retornou à escola pouco tempo depois, encorajado por seus pais. Ele se desculpou com Fernanda na frente de toda a classe. Embora ela possa ter sido relutante a princípio, Fernanda, sendo tão perdoadora e bondosa quanto sua mãe, não guardou rancor de seus colegas de classe. Ela decidiu que cada desafio trazia uma oportunidade de crescimento. O infeliz incidente com a cola resultou em um novo e surpreendente penteado, e experiências difíceis levaram a novas amizades. Assim, ela perdoou Bruno e o tratou com gentileza. Logo, o resto da classe seguiu o exemplo, percebendo que Fernanda não era a pessoa arrogante que eles presumiam, mas exatamente o oposto. Na tentativa de fazer as coisas certas, Bruno começou a se interessar em conhecer Fernanda melhor, ajudando-a sempre que ela enfrentava desafios, e, involuntariamente, melhorou seu caráter sob sua influência. Gradualmente, eles evoluíram de meros conhecidos para amigos próximos. Evelyn também encontrou seu lugar nesse novo ambiente. Os pais de Bruno, eternamente gratos à médica por salvar a vida de seu filho, pediram desculpas sinceras pelo desconforto que elas enfrentaram devido às ações de seu filho. Eles se comprometeram a ajudar a restaurar a reputação injustamente manchada de Evelyn. Dado seu status na comunidade, sua perspectiva influenciou muitos moradores da cidade. Consequentemente, os boatos maliciosos diminuíram, acabando por serem silenciados pela bondade e profissionalismo de Evelyn. Evelyn e Fernanda não tinham a intenção de sair. Eles encontraram seu lar, sua nova família neste lugar. A cidade estava ansiosa pela iminente união de Evelyn e Tiago, um evento esperado não apenas por seus pais, mas também por seus amigos e novas irmãs.
Finalmente, Evelyn encontrou sua parcela de felicidade. Afinal, a vida funciona como um bumerangue. O que você lança ao universo tende a voltar para você. Faça o bem, e a vida eventualmente retribuirá de forma gentil, é claro.